Bom dia a todas e todos. Queremos saudar, recebendo a cada um de vocês aqui no lançamento do Guia de Boas Práticas em Mobilidade Urbana Sustentável, iniciativas para a promoção da acessibilidade e redução das desigualdades. Eu sou César Medeiros, coordenador do projeto Acesso Cidades. Essa é uma iniciativa elaborada pela Frente Nacional de Prefeitos, por meio do projeto Acesso Cidades, é apoiada, cofinanciada pela União Europeia, em parceria com a Confederação de Fundos de Cooperação e Solidariedade da Espanha, com Focus, e a Associação Nacional Comuni Italiani da Itália. O projeto tem como objetivo contribuir para qualificar as políticas de mobilidade urbana como ferramenta para a integração das políticas de desenvolvimento urbano sustentável e de redução das desigualdades. Essa atividade conta com um canal de interpretação. Nós solicitamos a todos que mantenham seus microfones desligados para que a gente possa ouvir os nossos convidados. Nós teremos nessa abertura a participação do secretário municipal de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, o senhor Adão de Castro, o embaixador da União Europeia no Brasil, o senhor Inácio Ibanez. Em seguida, teremos uma apresentação do guia feita pela nossa assessoria e pela assessoria da Caraminhola, que nos auxiliou como consultoria desse projeto. E depois teremos duas experiências, a de Bilbao 30, aqui representada pelo senhor Ignácio Aldei, diretor da área de mobilidade e sustentabilidade de Bilbao, e estamos aguardando a presença do prefeito Vitor Valentim de Caucaia, que teve um imprevisto, e nós aguardamos que ele possa participar até o final desse nosso lançamento do guia. Para iniciarmos, então, eu passo a palavra para o secretário de Mobilidade de Porto Alegre, o senhor Adão de Castro. Bom dia a todos. Um bom dia especial, e aqui trago uma saudação e um forte abraço em nome do prefeito Sebastião Melo, vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos de Mobilidade Urbana, em especial ao senhor Inácio Ibanez, que é o embaixador da União Europeia no Brasil, também o Ignácio Aldai, diretor da área de mobilidade urbana e sustentabilidade de Bilbao, e também vou deixar uma saudação aqui, assim que ele entrar, o prefeito Vitor Valim. Aqui também, em nome do César, todos os demais membros da Frente Nacional dos Prefeitos, que aqui fazem parte, também, em especial, a Maria Cristina, a diretora-geral aqui da Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, que também faz, em nome dela, saúdo todos os demais diretores, secretários que estão aqui presentes neste grande lançamento, do primeiro relatório de boas práticas em mobilidade urbana, um produto do Acesso às Cidades, e esse relatório ele tem aí um objetivo que é exatamente difundir as boas práticas nacionais e internacionais na questão da sustentabilidade e desigualdades sociais. Muito importante no contexto do Brasil neste momento, em vários aspectos, mas eu diria, após 2 anos de pandemia, temos enfrentado problemas bastante grandes, principalmente na área da mobilidade urbana, em relação ao transporte público. E a Frente Nacional dos Prefeitos tem feito um trabalho sobremaneira junto ao Congresso, com o objetivo de sensibilizar aí o governo federal na liberação de recursos que possam, de forma emergencial, ajudar os municípios para atravessar esse ponto, vamos dizer assim, de transição, de 2 anos de pandemia que afetou muito o transporte público no Brasil. Todos sabemos que o transporte público no Brasil ainda ele é evidentemente sobre pneus, utilizando ônibus, e isso foi muito afetado, esse modelo. Então, aqui deixar registrado, evidentemente, o trabalho da Frente Nacional dos Prefeitos, principalmente, e também liderado aqui pelo nosso prefeito
Sebastião Melo no objetivo desses recursos poderem chegar aí à ponta dos municípios que têm sentido bastante aí essa questão da crise do transporte, que não é de hoje, mas ela bateu a porta de todos nós quando desses 2 anos de pandemia. Então, iniciativas como estas, né, que estão aqui previstas nas boas práticas desse primeiro relatório de mobilidade urbana, é uma ótima iniciativa para que a gente possa, evidentemente, mudar um pouco, virar essa chave, né, que seria essa troca de modelo modal, né, estruturante de transporte público, principalmente, trazendo, evidentemente, a oportunidade da crise, né, que é na crise que a gente consegue, às vezes, trazer mudanças ou rupturas de paradigmas que estão, às vezes, há 20, 30, 40 anos naquele modelo, né? Isso não é diferente aqui em Porto Alegre, nós temos usado esta oportunidade da crise para tentar virar essa chave e encontrar novos caminhos em relação da mobilidade urbana sustentável, principalmente em relação ao transporte de passageiros, né, de massa. Então, peço a gentileza que o pessoal deixe os microfones fechados, por favor. Então, em nome do prefeito Sebastião Melo, em nome dos porto-alegrenses, em nome do Estado do Rio Grande do Sul, aqui deixo um forte e grande abraço, né, a todos, e esperamos ser uma grande manhã aqui de aprendizagem e de troca de experiências com as apresentações e também com os exemplos que vamos ouvir aqui. Um abraço e um bom dia a todos. Muito obrigado, secretário Adão. Senador, embaixador Inácio, a gente tem uma alegria, uma honra de recebê-lo aqui no lançamento desse nosso guia do projeto Essas Cidades, nessa parceria tão importante com a União Europeia. Com a palavra, por gentileza. Muito obrigado, César. Bom dia a todos e a todas. Prezado Adão de Castro Júnior, secretário municipal de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, muitíssimo obrigado por essa lembrança do prefeito e, por favor, apresente-lhe também os meus saúdos. Querido Ignacio Alday, também o prefeito Víctor Valim, quando ele chegar. Para mim, é uma grande satisfação participar hoje neste evento de cooperação do projeto Acesso Cidades, coordenado pela Frente Nacional de Prefeitos, grande parceiro da União Europeia, em parceria com a Associazione Nazionale del Comuni Italiani e com a Confederação de Fondos de Cooperação e Solidariedade da Espanha. É também um prazer conhecer mais sobre as experiências incluídas no Guia do Projeto Acesso Cidades, o guia de boas práticas que está sendo lançado hoje e que reúne experiências de diversas cidades, vem, sem dúvida alguma, contribuir para reforçar o trabalho que é realizado pela equipe do projeto e seus parceiros no alcance de seus objetivos. Também uma grande satisfação para nós estarmos neste evento, com a Frente Nacional dos Prefeitos e a Prefeitura de Porto Alegre, com as quais desenvolvemos muitas parcerias bem-sucedidas de cooperação. Vale lembrar que a América Latina passou por um processo muito rápido de urbanização. Esse processo fez com que muitos dos desafios globais tivessem que, em pouco tempo, ser enfrentados pelas cidades. Nesse contexto, os municípios têm sido confrontados com problemas cada vez mais complexos. Com a pandemia de Covid-19, aumentou ainda mais a complexidade na elaboração de políticas públicas e ficou ainda mais evidente a necessidade de pensar em estratégias para a melhoria do transporte público. A União Europeia colabora com os municípios e as regiões para desenvolver uma política de mobilidade urbana sustentável, nomeadamente sistemas de transportes públicos eficientes e uma boa conectividade. Procura também melhorar a qualidade de vida nas cidades, promovendo soluções de mobilidade ativa,
como andar a pé, de bicicleta, e garantindo uma boa acessibilidade. Esperamos que as parcerias internacionais sobre a mobilidade urbana contribuam para melhorar as condições de mobilidade urbana na União Europeia e em outras regiões do mundo, em particular a América Latina e o Brasil. Neste contexto, cabe destacar que a União Europeia está somando esforços com os países parceiros, como o Brasil, para identificar soluções sustentáveis para os problemas da mobilidade urbana. Sabemos que os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores que dependem do transporte público, têm sido os mais afetados pelos problemas na mobilidade urbana. Portanto, o projeto Acesso Cidades, por meio das suas atividades, pode ajudar a pensar estratégias e soluções para melhorar o transporte público. A busca de soluções inovadoras que podem se concretizar em melhoria das condições de vida das populações urbanas e rurais e na redução das desigualdades sociais, minimizando os riscos sanitários, deverá ser um dos objetivos almejados. Vale lembrar também que para a União Europeia, a transição ecológica e a sustentabilidade são pedras angulares do desenvolvimento econômico e estão em sintonia com o compromisso assumido no sentido de construir uma economia e uma sociedade com zero emissões. Por último, mas não menos importante, gostaria de parabenizar as cidades que hoje apresentam suas experiências, Bilbao e Caucaia, e todas aquelas que se esforçaram na busca das melhores soluções para os desafios do transporte público urbano. É nosso desejo que esta cooperação, bem como as trocas de experiências e de boas práticas no âmbito do projeto Acesso Cidades, gerem outras parcerias futuras e que possam contribuir para as relações de cooperação duradouras entre o Brasil e a União Europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Inácio, por suas palavras, por essa parceria tão importante com a União Europeia. Nós vamos agora passar para um novo momento de apresentação do guia. Eu vou solicitar que a Tainá e a Paola possam fazer essa apresentação, mostrando o que é o guia, como navegar, e na oportunidade pedir aos senhores participantes, aqueles que quiserem, se apresentem pelo chat, por gentileza, colocando o nome, a cidade, a função. Para nós é importante a gente saber as pessoas que estão presentes nesse momento. Então, enquanto a gente vai passando a apresentação do guia, as pessoas podem também se apresentar pelo chat. Tainá, por gentileza. Estava no mudo aqui. Obrigada, César. Imagino que agora vocês também todos veem minha tela. Maravilha. Então, como o César falou, eu sou Tainá, vou falar um pouquinho sobre o que é o guia e como navegar por ele. Muito já se falou, né, sobre o projeto Acesso Cidades e os parceiros objetivos, eu não vou me repetir. Acho que o nosso principal objetivo, reforçando aqui, é qualificar as políticas de mobilidade muito por meio da capacitação de técnicos e gestores e do apoio à implementação de políticas de mobilidade urbana sustentáveis, baseadas em evidência e inspiradas em boas práticas internacionais, né? Aumentando a chance de sucesso e aumentando o impacto para a população, né? A gente tem várias atividades dentro do projeto, inclusive é muito bom olhar a lista de participantes e ver vários nomes conhecidos aqui que já participaram de outras atividades do projeto. Hoje a gente vai falar de uma específica, uma atividade especificamente, que é no eixo de viabilização de boas práticas, o mapeamento, sistematização de boas práticas e estudos de replicabilidade para o contexto nacional. Então, essa atividade específica de mapeamento e estudos de replicabilidade de boas práticas está dividida e resulta em 2 produtos, 2 volumes, e hoje a gente vai falar especificamente sobre o volume 1, que é o que a gente está lançando, que é esse mapeamento e sistematização de políticas voltadas à mobilidade urbana sustentável e à redução de desigualdades no Brasil e em outras partes do mundo, né? Futuramente, daqui a algumas semanas, a gente espera lançar o 2º volume, que vai aprofundar algumas dessas boas práticas mapeadas e
colocar alguns pontos de atenção aí para os gestores e técnicos municipais brasileiros implementarem essas soluções no contexto nacional, né? Então, falando especificamente sobre o volume 1, aqui está a carinha dele, do que é esse relatório. Também colocar aqui o QR Code já, para todo mundo que quiser acessar e ir navegando enquanto eu vou apresentando, fiquem à vontade. Quando fizerem o scanner dessa tela aí, vai direcionar para uma página dentro do site da FNP, com vários downloads do projeto Acesse Cidades, inclusive esse guia de boas práticas em mobilidade urbana sustentável. E o principal objetivo, como já foi falado aqui desse guia, é disseminar boas práticas em mobilidade urbana e estimular a troca de experiências entre cidades. Então, basicamente, o guia ele contém um mapeamento de boas práticas em 7 eixos temáticos trabalhados pelo Acesse Cidades. Então, no eixo de gestão de regiões metropolitanas, a gente mapeia 3 políticas, que nesse caso, convênios, consórcios públicos e governança metropolitana, uma autoridade metropolitana de transportes, e para cada um dessas políticas ou dessas boas práticas, se colocam aí estudos de caso que ajudam a exemplificar essa política e também ajudam a dar informações específicas sobre onde que essa política já foi implementada e alguns contextos específicos desses locais. No caso de integração das políticas territoriais, temos políticas de requalificação urbana, de planejamento de bairros e de cronourbanismo, né? Pensando aí na cidade de 15 minutos, especialmente. O eixo de sustentabilidade financeira do transporte público, com políticas de tarifa zero, pagamento do transporte público por não usuários, e daí temos algumas modalidades distintas nesse tema, e captura de valor imobiliário. Inovações tecnológicas para qualificação e eficiência do transporte público, e daí com políticas de eletrificação da frota do transporte público, muito aí bebendo dessas experiências novas nacionais, né, e de como que principalmente os municípios brasileiros estão enfrentando essa questão. Transporte coletivo sob demanda e digitalização dos meios de pagamento para o transporte público. No eixo de regulamentação do transporte por aplicativos, temos modos aí de regulamentação tanto para o carro, né, para os automóveis, no caso do ride-hailing, mas também para a micromobilidade, dos patinetes e bicicletas, como que diferentes prefeituras lidaram ou estão lidando com isso, e políticas de mobilidade como serviço, de massa. Incentiva a mobilidade ativa, com priorização dos modos a pé e por bicicleta, com intervenções de ruas completas e incentivo para aquisição de bicicletas, principalmente feitas a nível nacional, de alguns países que estão estimulando a aquisição, né, e favorecendo a aquisição de bicicletas, principalmente pela população mais pobre. Resiliência do sistema de transporte em contexto de crise, daí pensando em uma organização diferente do que fazer, né, para, de fato, conhecer os padrões de viagens, conhecer as pessoas que se deslocam no município, para que em momentos de crise você poder implementar ações de curto prazo, né, ações rápidas, até baseadas em uma regulamentação que permita isso, né, uma regulamentação mais flexível, e, por fim, aí, políticas que consigam transformar essas intervenções rápidas e dinâmicas em políticas permanentes para preparar as cidades, torná-las mais resilientes, mais sustentáveis e mais igualitárias, né? E, por fim, também bebendo nessa linha, uma sessão específica de políticas voltadas especificamente para a redução de desigualdades. Obviamente, a questão de desigualdade de gênero, classe e raça são centrais para o projeto Acesse Cidades, e a gente coloca isso como transversal a todos os temas do projeto. Então, todos esses temas aqui abordam a questão de redução de desigualdades, mas a gente achou importante evidenciar isso com uma sessão específica, em que a gente direciona algumas políticas voltadas especificamente à redução dessas desigualdades. Então, para dar um exemplo aqui de como está estruturado o guia, para cada um desses eixos temáticos, a gente tem determinadas políticas, ou o que a gente chama de boas práticas, e, a partir disso, algumas cidades que exemplificam essa política. Então, pegando aí o exemplo do eixo de integração das políticas territoriais de mobilidade, aqui é a carinha do guia, né? Então, tem uma apresentação do que é o eixo, bastante breve, a partir disso, uma explicação do que é essa boa prática, do que é essa política, com algumas considerações e pontos de atenção
para os técnicos gestores, né, ficarem de olho quando tiverem interesse ou quando forem implementar essa boa prática, essas considerações muito vindas dos estudos de caso, né, a partir da análise de lugares que já implementaram essas políticas, os principais desafios ou especificidades desses contextos, e a partir de então, os estudos de caso, detalhamento de diferentes locais que implementaram essa política. Então, nesse caso de requalificação urbana, temos o exemplo de Pontevedra, na Espanha, em que apresenta que é uma estratégia aí de pedestrianização da área central. Então, apresenta o que é a política, os seus objetivos, o contexto no qual essa política foi implementada e algumas informações adicionais sobre essa política e alguns outros elementos que ajudam a entender um pouco o que foi, né, e quais são os impactos gerados. Então, quais foram os agentes envolvidos, como foi o processo de participação social, marco regulatório, então, se foi necessária a elaboração de uma lei específica para aprovar isso, ou readequação de leis existentes para poder viabilizar a política, indicadores ou impactos dessa política, quando disponíveis, né, estratégias de comunicação. A gente sabe que muitas dessas políticas que estão no guia sofrem algum tipo de resistência política e pública para serem implementadas, então como que as cidades lidaram com isso para engajar a população e para conseguir implementar da melhor maneira possível. E mais ou menos essa estrutura é repetida ao longo de todo o guia, para todas as boas práticas e para todos os eixos temáticos. Também o exemplo dessa seção final, que fala das políticas específicas de redução de desigualdades. Então, tratamos especificamente da desigualdade de gênero, desigualdades sociais e desigualdades raciais. Então, também uma primeira introdução sobre o que é esse eixo, o que significa ter o compromisso público com a redução de desigualdades. No caso da desigualdade de gênero, né, explicar um pouco o que a gente está falando quando a gente fala que mulheres e homens têm mobilidades distintas e têm necessidades de deslocamento distintos, padrões de viagem distintos, e por que é importante destinar e planejar ações destinadas, né, e com foco nesses diferentes grupos, e a partir daí, algumas políticas interessantes nesse sentido. Então, aqui traz a Cidade do México, que fez um plano específico de mobilidade de gênero, com um diagnóstico e ações para reduzir essa desigualdade, reduzir esse gap, né, entre homens e mulheres. Bilbao, que também readequou seu plano de mobilidade, ou Maputo, que é uma intervenção física, né, de readequação dos pontos de parada para torná-los mais seguros para as mulheres, né, e reduzir os casos de assédio e violência no transporte público, e assim por diante. A nossa ideia com esse guia é apresentar um cardápio não exaustivo, né, de soluções de mobilidade urbana sustentável que estão sendo implementadas com sucesso ou estão sendo pensadas por diferentes municípios, brasileiros, espanhóis, italianos e também de outras partes do mundo, para, a partir daí, inspirar ou estimular os técnicos e gestores públicos municipais a quererem saber mais sobre essas políticas e a procurarem os municípios que já implementaram com sucesso, né? Então, isso está muito articulado com uma outra atividade que a gente realiza dentro do projeto Acesso Cidades desde o começo do projeto, né, que são as trocas de experiência entre os municípios, e que a gente planeja continuar e planeja estimular isso cada vez mais, em que cada município pode falar um pouco, né, cada representante de algum município pode falar um pouco sobre a experiência de implementação da política, os impactos, que a gente sabe que tem algumas especificidades do planejamento que só quem sabe é quem viveu isso, quem esteve presente nesse processo de planejamento. Então, a gente espera que com esse guia a gente consiga estimular a cooperação bilateral ou multilateral entre cidades, para a gente reduzir a curva de aprendizado e aprender, né, com as experiências que já tiveram tipo, sucesso em outros contextos. Né? Então, eu volto aqui, eu vou pedir para... Acho que alguém está com coisa aberta. Então, eu volto aqui para essa página, para quem quiser fazer o download. Quem não estiver acessando com o QR Code, vou pedir para a gente também colocar aqui o link no chat, onde vocês podem acessar. Qualquer coisa é só entrar no site da FNP, fnp.org.br,
e tem um balãozinho ali, Acesse Cidade Saiba Mais, o link que está aqui, onde vocês vão poder fazer o download gratuito desse guia. Ele é bastante extenso, mas espero que seja bem fácil de navegar. Enquanto isso, queria pedir para a Paola Bernardi falar um pouco também aqui sobre como foi o processo de elaboração desse trabalho, né, de realização desse trabalho, que foi realizado, que existe por causa da parceria com ela, mas também com a Silvia Stuck, que também está aqui, e com a Vans Spies, né? Sem elas, esse trabalho não teria acontecido, então agradecer imensamente pela parceria e abrir a palavra para também compartilhar um pouquinho das suas impressões e do processo de elaboração do guia. Paula? Oi, estava abrindo aqui o microfone. Bom dia, todo mundo. Obrigada, Tainá, César, toda a equipe do projeto e da Frente de Prefeitos. E obrigada pelo convite, pelo cuidado que vocês tratam todo esse processo e o lançamento, né? A equipe, a Vans, a Silvia e eu, a gente achou bacana, a partir desse convite, trazer algumas pílulas, né, sobre o que a gente encontrou no processo e que pode também orientar o olhar para essa primeira parte, né, do trabalho que está sendo lançada aqui. Então, primeiro a Tainá contando assim alguns pontos, algumas descobertas e partes do processo, né, porque a gente foi, em outros momentos a gente pôde comentar que a gente fez uma pesquisa mais abrangente e foi afunilando tanto as categorias dessas políticas quanto próprios casos, né? E tem uma quantidade gigantesca, como a Tainá comentou, não se restringe ao que está registrado nesse trabalho, e algumas outras discussões, por exemplo, um ponto que não estava muito voltado para a mobilidade, como eram as cidades circulares, no momento da pesquisa, agora já tem uma discussão mais aprofundada sobre mobilidade. É importante também que isso seja uma abertura de portas também para outras iniciativas, né, para não se perderem, e que tem muitas inspirações internacionais com contextos muito parecidos com os das cidades brasileiras, e muitas iniciativas locais também para estimular uma rede de troca de experiências, como a Tainá comentou, e que é um dos objetivos do projeto, fomentar para multiplicar esse tipo de prática de mobilidade mais sustentável aqui no país, não é? Agradecer mais uma vez o retorno significativo das representações dos municípios na consulta que a gente fez por formulário pelo projeto Acesso Cidades, e que permite conhecer projetos em fases diferentes de implementação e níveis de complexidade diferentes também, que não estariam acessíveis por outro meio, não é? E essas respostas acabaram equilibrando um desafio que é encontrar informações sobre os aspectos que foram pesquisados dos projetos. Então, até para estimular a troca e a implementação dos projetos, né, é muito importante que quem estiver desenvolvendo um projeto interessante em mobilidade urbana deixe público o máximo de informações possíveis, até para funcionar como inspiração e para entender que esses projetos sim dão certos. Alguns podem parecer polêmicos de saída, mas tendo notícia dos casos de implementação, né, acaba se consolidando o entendimento que esses projetos são possíveis, viáveis e funcionam, né? E, por outro lado, também a gente encontrou muito boa vontade por parte dos gestores e do corpo técnico com quem a gente conseguiu conversar para compartilhar as suas experiências também, né, na implementação de cada caso que a gente mostra aqui nesse trabalho, né? Uma parte que é importante também, questão da gestão, né, é destacar as parcerias em todo o ciclo, né, da elaboração das políticas e de projetos envolvendo universidade, sociedade civil organizada e setor privado, para fomentar o sucesso na implantação dessas políticas. O destaque para desenvolver melhor as gestões metropolitanas e os seus arranjos na formulação até das políticas municipais, que têm um caráter
mais regional, considerando que nós temos várias iniciativas que podem ser inspiradoras e também podem se tornar mais abrangentes, olhar para a opção estratégica de atuar de maneira intersetorial e reconhecer a relevância das parcerias com outros órgãos, tanto municipais quanto em outras esferas, e a contribuição das atividades desses órgãos que têm influência direta ou indireta no sucesso dos projetos de mobilidade, destacando também que é importante que essas iniciativas elas ultrapassem as gestões políticas partidárias e sejam pensadas num horizonte de tempo mais duradouro. E também envolver todos os atores impactados por cada política, tanto para a identificação das necessidades reais naquele contexto, debate para aprimorar as possibilidades de solução desenhadas, e também ter a sociedade como parceira para testar essas possibilidades de soluções quando isso é possível, fiscalizar o processo de implementação e também da operação, aumentando até a possibilidade de gerar dados para divulgar indicadores sobre o sucesso dos projetos. E trabalhar também com os projetos de mobilidade que são incorporados em programas ou políticas mais amplos, né? Seja do aspecto territorial, que são projetos mais estruturantes do território, em relação ao público atendido, como consideração de públicos vulneráveis e infâncias, né? Como, onde é mais importante a gente dedicar atenção e recursos. Dar atenção também a novos modelos de negócio que permitem a incorporação de tecnologias nascentes e janelas de oportunidade, como trabalhar bem os períodos de contrato de concessão, financiamentos verdes que estão despontando, e, por fim, entender que algumas políticas que podem ser polêmicas ou impopulares à primeira vista, como a questão de pagamento por não usuários, tarifa zero, passe livre, redução de velocidades, eles podem ter muitas iniciativas identificadas e isso pode embasar, né, da autoridade, da confiança para a implementação, e também que a aceitação ela acaba sendo pode ser lenta, mas ela acontece. Né? Um olhar também para soluções que partem do setor privado em parceria com o público, olhar para soluções que a princípio são simples, como o caso de gestão de meio-fio, mas trabalhando bem a regulamentação, elas podem atender uma gama vasta de questões de gestão de demanda, e também um olhar estratégico para urbanismo tático, não só como teste, né, mas também, ou temporário, mas também um passo inicial para a captação de investimento, fortalecimento de capacidade das equipes locais e engajamento da população para partir para políticas mais robustas. E finalizando que algumas tendências, né, em mobilidade também foram aceleradas, né, no contexto da pandemia, como a provisão de infraestrutura para deslocamentos ativos, alternativas para sustentabilidade do transporte coletivo, digitalização, compartilhamento, modelo elétrico, transporte sob demanda, né? Então, é importante olhar para esses casos e dar continuidade para eles, aproveitando essa também janela de oportunidade. A gente vai ver 2 casos bastante emblemáticos aqui hoje. Agradeço bastante pela oportunidade aqui. Obrigada e recomendo a olhar mais cuidadoso com esse trabalho. Obrigada. Obrigada, Paola. Super importante o trabalho que vocês fizeram, então agradeço novamente a parceria. E passo de novo ao César para dar continuidade. Acho que esse evento ele também exemplifica qual que era o objetivo do guia, né? Que é apresentar soluções, mas também ir atrás das cidades e conseguir esse detalhe, essas coisas que só o planejador consegue ter. Então, César, contigo. Eu quero, em nome da equipe do Acesso Cidades, da FNP, agradecer a Caraminhola, essa consultoria que nos auxiliou
no Guia de Boas Práticas em Mobilidade Urbana, aí a Paola, a Silvia e a Vans, né, que foram muito importantes para ajudar a levantar e a sistematizar todas essas informações que vocês têm aí no guia. E também aproveitando, como disse a Paola, né, agradecer a todos os municípios aqui presentes e aqueles que também contribuíram para apresentar suas boas experiências e que esse conhecimento possa ser compartilhado com todos nós por meio desse guia. Então, a todos vocês, nosso agradecimento em nome da nossa equipe. Eu quero aproveitar aqui e saudar também o prefeito de Ubá, Edson Teixeira, que está presente conosco, agradecer também a presença de vários secretários, diretores, na pessoa do Renato Teles, nosso secretário de Mobilidade de Aracaju e do Fórum de Secretários de Mobilidade Urbana. Vi aqui que nós temos muitos representantes da academia, das consultorias da área de mobilidade, da sociedade civil, das organizações da sociedade civil que militam na área de mobilidade, de organizações também que atuam nessa área. Então, os nossos agradecimentos desde já pela presença e participação. Vamos agora passar seguindo o nosso cronograma aqui, para a apresentação do senhor Ignácio Alday. Ele é de Bilbao, diretor da área de mobilidade e sustentabilidade, e a iniciativa de Bilbao 30 estabeleceu um limite de velocidade de 30 km por hora em todas as ruas da cidade, de forma a melhorar a segurança viária e reduzir a pressão ambiental relacionada à poluição e ao ruído, além de melhorar a coexistência de veículos motorizados com modos de transporte mais sustentáveis como a bicicleta. Aproveitando a oportunidade, ao final da apresentação, se a gente tiver a presença do prefeito de Caucaia, a gente também faz a apresentação dele. Se não, a gente abre a palavra ao público para perguntas tanto para Bilbao quanto para a nossa equipe em relação ao guia. Estaremos todos à disposição. Então, senhor Ignácio Alday, a palavra está com o senhor. É uma honra tê-lo conosco apresentando a experiência de vocês aí na Espanha. Pues buenas tardes y gracias a vosotros por haberme invitado a este evento, ¿no? Voy a compartir pantalla por una doble cuestión. Primero, porque me voy a apoyar lo que voy a contar en unas filminas, y por el otro, dejan de ver mi cara con el riesgo que tiene de que salte el antivirus en alguno de estos ordenadores. Digo por mi cara, es una broma. Entonces, si me permiten, no sé si se comparte ya. ¿Se comparte? ¿Hola? Ahí va. No está compartilhando. Vale, ¿ahora? Todavía no. ¿Estaré haciendo algo mal o suele tardar? ¿Estás yendo en share screen? A ver, un momentito, a ver, que no sé qué pasa. Entrar. Sí, pero le he dado y no me funciona. A ver, ahora, yo estoy viendo, a ver, ahora puede ser. A ver, ahora, compartir, perdón, igual ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, pues, perdón, vale. Bueno, lo que decía, ¿no? Que la verdad es que voy a contar algo, pero me doy cuenta que todos ustedes están en la misma línea y con el mismo grado de conocimiento de todo lo que yo pueda contar aquí. Luego voy a contar solo la pequeña experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, Bilbao es una ciudad que se ha reinventado, ¿no? Bilbao era una ciudad muy oscura, muy sucia, con mucha industria metalúrgica, siderúrgica, y en un momento que esa industria pesada iba a desplazarse a otros países, a otros entornos, tuvimos que reinventarnos y hicimos algo que llamamos aquí, es una transición del hierro al titanio, ¿no? Que es, el titanio es con lo que está
hecho toda la envolvente del Museo Guggenheim, que ha sido un acicate en la transformación de Bilbao, ¿no? Bien, para hacer eso, esa transformación, la verdad es que necesitamos tanto la colaboración institucional como la colaboración público-privada y la participación ciudadana. Por cierto, lo más difícil es la propia colaboración institucional. Bien, bueno, para hacer esto, dijimos, bueno, la transformación ya ha empezado, pero tenemos una pendiente. ¿Cuál va a ser la transformación? Tenemos que hacer una transformación en la movilidad. Y para eso establecimos, y creo que esto es lo más relevante de todo, lo que nosotros llamamos el PEMUS, que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Que la virtualidad que tiene es que fue aprobado por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Bilbao y también aprobaron o participaron en la determinación de este plan los grupos de interés que había en la ciudad. Digo, transporte público, taxistas, el sector de carga y descarga, de última milla, etcétera. Todos participaron en este plan de movilidad urbana sostenible y aprobaron conjuntamente el mismo, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue, o se determinó, hacer una pirámide invertida, que es la que aquí aparece, en la que la prioridad se centraba en las personas, después los ciclistas, luego el transporte público, la carga y descarga y por fin, al final, los coches y las motos, ¿no? Hasta ese momento, los planes de movilidad o de circulación en la ciudad se centraban en cómo aparcar más rápido, cómo ir más rápido, cómo quitar los coches, meterlos en un aparcamiento, pero todo giraba en torno al coche y la eficiencia en el transporte. Y con este PEMUS, el objetivo es la calidad de vida de la ciudad y mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos. Con lo cual, el cambio en el paradigma donde se centraba todo el plan venía definido por un consenso entre todos los partidos y grupos de interés. Es, como si digamos, nuestro plan estratégico hacia donde creemos entre todos que debe ir la ciudad. Bien, pues este plan tenía dos ejes, dos acciones de carácter transversal y luego unas actuaciones sobre 8 ámbitos estratégicos, ¿vale? Cuento esto porque uno de los ejes de carácter transversal es el plan de acción de género, que por lo que he visto en algún momento pues ya han tenido conocimiento porque está en ese manual de buenas prácticas, está reflejado. Y por el otro lado, lo que llamábamos el Bilbao 30. Hoy hablamos del éxito del Bilbao 30, pero el Bilbao 30 en realidad está recogido desde el principio del plan que diseñamos. En un principio, en junio de 2018, establecimos que el 87% de las calles había que circular a 30 por hora. Pero en mitad de la pandemia, cuando se pasó el punto más álgido de la misma, pero todavía en pandemia, decidimos tomar una medida que era extenderlo al 100% de las calles de Bilbao. Esto conlleva, en realidad, y esto no se puede contar muy alto, pero es la realidad, la frase, los de Bilbao somos muy fanfarrones, nos creemos, Bilbao es una ciudad muy pequeña, es una ciudad que tiene 350.000 habitantes, la cuarta parte que Porto Alegre, y el área metropolitana 1 millón, la cuarta parte del área metropolitana de Porto Alegre. Pero sí que fue una cuestión de imagen, de darle protagonismo a la medida 30, diciendo, pues ahora lo extendemos a todo Bilbao. Cuando decimos extendemos a todo Bilbao, soy consciente, y éramos conscientes, que algunas de las calles a las que extendíamos no están preparadas para ir a 30, están preparadas para ir a 70.
Bien, ya las prepararemos, pero todo el mundo es consciente que puede ir a 30, que debe de ir a, que tiene que ir a 30 por hora, ¿vale? ¿Y por qué lo hicimos? Porque teníamos claro que se producen menos accidentes, de los que se producen la gravedad es menor, se limita el ruido, hay menos ruido, se genera menos contaminación atmosférica, también es claro, posibilita y amplía la convivencia de medios de transporte que son menos contaminantes. Ir en bici y andando aparecen como alternativas más atractivas para los desplazamientos de la ciudadanía, que por cierto, en Bilbao ya el 67% de los desplazamientos se producen andando, ¿eh? Y mejora por eso el estado físico de las personas. Bueno, y esto lo hicimos y algunos nos decían que era una bilbainada, como les digo yo, ¡buah! Vamos a salir ahí, ¿no? Otros nos decían que esto era la llegada de las 10 plagas, que esto iba a ser la hecatombe para la ciudad. Y otros nos decían que, bueno, era lo lógico y era lo que había que hacer, ¿no? Teníamos de todo, ¿eh? Pero lo hicimos, ¿eh? Y, aunque es pronto todavía, porque estos análisis posteriores a cómo ha ido el devenir de la ciudad es a medio y largo plazo, lo que sí que podemos decir, y son datos además que no son nuestros, son de la propia policía municipal, que es quien vigila o quien en la circulación por la ciudad y quien hace las estadísticas de accidentes. En el 2021 se produjeron 1.500 accidentes de tráfico, que era el índice más bajo de los 10 últimos años, si exceptuamos el 2020, que era, bueno, tuvimos una pandemia importante, pero suponía un descenso del 13,66 con respecto al 19. Es decir, lo del 21 con el 19, una disminución de accidentes del 13%. Y se habían reducido un 66% las muertes, un 38% los heridos graves, un 37% los heridos leves, un 32% los atropellos y un 22% los accidentes con bicicletas. Y si hablamos de contaminación, pues aunque estos datos todavía son relativos, porque a corto plazo las comparaciones son más complicadas cuando medimos contaminación, los datos nos dicen que tenemos muchos menos humos, que ha mejorado la calidad del aire y tenemos menos ruido. Según nuestros datos, hemos reducido en 2 decibelios la media en la ciudad. Y estos son datos objetivos, pero traducidos estos datos, y lo que sí que hemos medido, que la vida y la actividad de la ciudad no se ha visto interrumpida, no ha pasado nada, no ha pasado nada malo. Los autobuses siguen llegando a su hora. El reparto de mercancías no se ha demorado en el tiempo, seguimos con los mismos tiempos de reparto. Lo hemos medido sobre las empresas y supermercados que sabían cuántos repartos hacían por hora en la ciudad, pues siguen haciendo los mismos. Los coches, que era una cosa que nos achacaban, no han tenido más averías. Esto de ir a 30 no supone una pérdida de eficiencia del motor ni más averías. Y los taxis, desde luego, siguen cobrando lo mismo por las carreras. Y en cambio, entendemos que la ciudad, por el contrario, tiene hoy una dimensión mucho más humana, mucho más sostenible y, sobre todo, mucho más saludable. Entendemos que este es el camino y que nos queda mucho por andar todavía, ¿no? Estamos ya peatonizando algunas calles, estamos estrechando las calles que tenían más de un carril, pues estrechándolos para que solo vaya un carril y así sea mejor, sea posible el circular más cómodo a 30 por hora. Por cierto, cuando aplicamos la medida, efectivamente, muchas de las personas, tengo por aquí las estadísticas también, muchos de las personas, de los conductores, efectivamente cumplían la norma. Pero con el tiempo
nos hemos visto relajados, algunos conductores se han relajado con esta medida y entonces estamos ya empezando con unas medidas que siguen siendo de choque, que vamos a instalar por la ciudad una serie de radares pedagógicos en el que avisamos de que hay un exceso de velocidad en ese punto y avisamos de que si se produce durante un tiempo un grado más alto de velocidad, llamaremos a nuestra policía municipal para que con un radar móvil empiece a poner las multas. Entonces, seguimos implementando toda serie de medidas, pero haciéndolo de una forma no traumática para la ciudad, ¿no? Aquí no sé si se ve que intento ampliar, pues de las calles que eran 30, que ya antiguamente, desde el año 2018, que era cuando se empezó, y la medida posterior, estos son datos a partir de 2020, de las calles que eran a 30, antes lo cumplían el 66, ahora lo cumplen el 78. De los que iban en las calles que eran de 30, entre 30 y 40, iban el 30%, ahora solo van el 17%. En cambio, los que iban entre 40 y 50 siguen siendo los mismos. Y ya los más, perdonen la expresión, más cafres, pues tampoco habría mucho, bueno, alguno de 50 a 70 baja. En el conjunto de la ciudad, el 80%, según las mediciones, está cumpliendo la obligación de ir a menos de 30. Antes era un 15, entre 30 y 40 estamos en un 31, entre 40 y 50 había un 7, ahora es un 3, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, tengo por aquí más estadísticas. Esta es, pues, bueno, esto es lo mismo. La puntualidad de los autobuses, que como ves, como se ve, es bastante pareja. Los accidentes, ha habido una disminución de accidentes de octubre. Esto fue justo después de la medida, entre octubre y noviembre, de comparados 2 años, y la concentración de partículas NO2 pues también disminuyó sensiblemente, ¿no? Y esto es un poco, no quiero alargarme más, las cuestiones que tienen que ver con la implantación de Bilbao A30. Yo creo que con esto es suficiente. Quiero matizar que es importante el consenso de los grupos políticos en la toma de decisiones de este calibre, el consenso también de otros grupos de interés que creen que van a estar afectados, hacer una labor de participación pública, una promoción de la bondad que tiene para vivir más y mejor, que por cierto además es algo que la gente joven asimila con mucha mejor disponibilidad que la gente ya un poco más mayor, que hemos creído que el vehículo era el rey de la ciudad y el rey de la carretera. Y si no hay otra cosa más, pues muchas gracias por atenderme. Muito obrigado, Inácio Alday. Eu vou passar a palavra para a Tainá conduzir agora o momento de debates. Infelizmente, nós não tivemos a participação do prefeito de Caucaia, que justificou a ausência de última hora por um compromisso. A gente reconhece a dificuldade dos prefeitos de estarem o tempo integral em alguns momentos, né? Surgem imprevistos, mas com certeza nós convidaremos o prefeito Vitor para poder, em outra oportunidade do projeto Acesso Cidades, apresentar a experiência dele. Então, Tainá, deixo com você a palavra para a gente poder reagir um pouco à apresentação de Bilbao e abrir para as questões também dos participantes aqui conosco. E só antes de passar a palavra para você, eu quero saudar também o Jordi, da Confocus, que é nosso parceiro do Comitê Gestor do Projeto Acesso Cidades, que é da região de Barcelona, está presente conosco. A Maria Cristina, da União Europeia, que é assessora do setor de cooperação, e a Maria Cristina, diretora de mobilidade aí de Porto Alegre, também presente, nossa parceira aí
nesse momento em que o nosso vice-presidente também assume, o prefeito Sebastião Melo assume a vice-presidência de mobilidade urbana da Frente Nacional de Prefeitos. Então, Tainá, com você. Perfeito, obrigada, César. Obrigada também ao Inácio pela sua explicação. Muito interessante ver a política de Bilbao, né, Bilbao 30, e como, primeiro, a análise de dados que foi feita, né, e de impactos antes e depois, e que influencia não apenas na humanização da cidade, né, em termos da questão de segurança viária, mas também na qualidade do ambiente urbano e até na qualificação do próprio transporte público, né? Que aumentou regularidade, aumentou pontualidade, enfim. Muito interessante também o processo de como que foi o processo de convencimento e o processo de etapas e de consenso, né? Acho que muito importante essa palavra que você comentou, Inácio. Queria abrir para todo mundo agora a fala, perguntas, pode ser pelo chat, ou podem levantar a mão e falar aqui. A gente sempre espera que esses espaços sejam bastante ricos e de trocas entre as cidades. Então, também, se algum gestor e técnico que esteja aqui quiser compartilhar a sua experiência, né, até para trocar um pouco com a experiência do Inácio, acho que seria bastante interessante. Já temos uma pergunta aqui no chat, que é do Rodrigo Cunha, da BH Trans, em Belo Horizonte, que ele pergunta, Inácio, deixa eu ler aqui, como funcionou o processo de convencimento e consenso entre todas as áreas envolvidas para a materialização desse projeto da Bilbao 30, e se seria possível detalhar mais sobre essa experiência, considerando que aqui no Brasil, em geral, o ponto mais delicado, segundo ele, é esse processo de convencimento, de resistências políticas e tudo mais, considerando que tem muitos interesses divergentes. Enquanto isso, também deixo todo mundo à vontade para levantar a mão no chat, e se o Ignacio puder responder. Sí, sí. Hombre, es difícil en Brasil y en todos los sitios. No creo que haya diferencia significativa en esto, ¿no? Nosotros lo hicimos en un sistema de participación pública en la que una empresa, contratamos a una empresa que en un primer momento se entrevistó. Primero se hizo un esbozo de lo que políticamente nosotros creíamos que teníamos que hacer, ¿no? Y después se fue grupo de interés por grupo de interés contando la idea general y cuáles eran sus dudas y sus alegaciones a todo aquello que queríamos hacer. Eso fue un proceso participativo, pero grupo de interés por grupo de interés, o grupo partido político por grupo partido político. Y después, de dos en dos, se iban confrontando con unas personas que hacían de mediadores, confrontando la problemática de uno frente a la problemática de otro. Claro, cuando a alguien le sientas y le dices que lo que quieres es la calidad de vida de las personas, que los ciudadanos vivamos más y mejor y que nuestras generaciones vivan mejor, es difícil que alguien se escape de ese razonamiento. Y lo único que hacen es apuntar cuestiones que tienen que ver con su ideología, su necesidad propia, etcétera, etcétera. Pero el consenso llega más fácil que lo que parece. Y como digo, lo hicimos con una empresa externa, que nos ayudó a esa puesta en común, esa participación en común y esa confrontación entre sectores para que cada uno escuchase cuál es la problemática del otro, ¿no? Y en eso, pues, obtener una idea común. Sim, Inácio, não sei se alguém está perguntando. Inácio, uma questão, quando você fala de grupos de interesse, partidos políticos, quando a gente está falando em inverter essa prioridade, dar prioridade para os modos ativos e reduzir um pouco essa primazia do carro nas vias urbanas, como você comentou, é um grupo bastante difuso também, né? Eles não estão necessariamente articulados e organizados, né? Então,
foi a organização desses grupos de interesse, como se foi um processo também de articulação com a própria mídia, para mudar o debate, para informar o debate público, né, sobre principalmente os impactos que estavam sendo gerados, e enfim, e detalhamento de quais foram esses grupos, assim, pelo que você está falando, foram reuniões específicas com grupos de interesse e com os partidos políticos, né? Bueno, con los grupos políticos tenemos interlocución diaria, tanto con los que forman parte de nuestro propio gobierno, porque es un gobierno de 2 partidos políticos, y con los partidos de la oposición también tenemos una interlocución diaria. Con los grupos de interés también interactuamos muchas veces pues, con los grupos, con los taxistas, con los grupos que están formados en clústeres de logística, con las asociaciones vecinales, con las asociaciones de ciclistas, es decir, cuando llevo grupos de interés con los talleres de vehículos, incluso con el Real Automóvil Club, que es un lobby que pretende siempre la defensa de los automovilistas. Es decir, con todos pues nos pusimos en contacto y empezamos a desbrozarles nuestras ideas generales y luego, bueno, pues poco a poco ir... algunos no estaban de acuerdo, o sea, hay algunos grupos que se desentendieron, no querían participar y luego, pues a la hora de sacar, de poner la medida en marcha en el 100%, pues salían con ideas de que la ciudad iba a ser un colapso, bueno, eso siempre hay actores en todo esto que van a salir y además, desafortunadamente, a veces la ciudadanía compra mucho mejor los desastres que las buenas acciones, ¿no? Pero bueno, esa fue la forma de hacerlo. Ótimo. Aqui o Genilson está pedindo novamente o link, então vou pedir se pudessem compartilhar o link pelo chat. E, enfim, as pessoas estão meio tímidas aqui, não querem falar muito, eu vou perguntando, Inácio, eu vou aproveitando que você está aqui. Queria perguntar, tem uma pergunta do Henrique Cabral, da WRI. Ele pergunta qual foi o impacto nos tempos de viagem e nos congestionamentos em Bilbao, Inácio, se você tem esses números. No, pero curiosamente la velocidad media de la ciudad ha bajado. Establecimos corredores, es decir, por ejemplo, en avenidas en que había varios semáforos, lo que están programados es para que si tú vas a 30, tienes todos seguidos. Y en cambio, si te excedes esa velocidad, te encuentras un semáforo en rojo. Pero no tengo aquí los datos, o igual sí, voy a mirar, pero la verdad es que la velocidad media bajó incluso, o sea, pero bajó la velocidad de los vehículos, pero no el tiempo de ir de un sitio a otro, que es un poco distinto. La velocidad la medimos cuando los vehículos están en marcha, es decir, con controles de radares. Claro, no medimos cuando uno está parado, pero la velocidad media ha bajado, pero en cambio el tiempo de entrega de mercancías o el tiempo marcado de los autobuses en sus recorridos habituales que tenían antes, pues es el mismo. Hicimos incluso con autobuses urbanos e incluso con los interurbanos, los que vienen del aeropuerto, etcétera, etcétera, para ver si esos autobuses también, al entrar en la ciudad, encontraban mayores dificultades. Y no ha sido así. Voy a buscar, mientras me preguntan alguna otra, a mí o a otra persona, voy a ver si encuentro por aquí algún dato, porque es que no me acuerdo de memoria. Perfeito. Temos outra pergunta aqui que não é necessariamente, não é agora para o Inácio, mas sobre o guia, né? Então também chamar a Paola e a Silvia que estão aqui, que podem também responder essa pergunta, que é do Leandro Chemai, que ele tem que pode, por favor, abrir o microfone e fazer sua fala e a pergunta. Fica à vontade, Leandro. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tudo bem? Eu sou aqui de São Paulo, né? Eu participo já há alguns anos do CMTT, que é o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, e eu quero fazer, como eu falei, uma fala e uma questão.
eu atuo aqui principalmente em relação ao transporte noturno, né? Que foi um detalhe que eu dei uma lida rápida no guia e eu vi que não chegou a ser muito abordada, não foi feita uma pesquisa sobre como que funciona o transporte na madrugada nas cidades, né? E a gente aqui em São Paulo, a gente tem feito uma militância de mais de uma década sobre essa disponibilidade, né? Então, na cidade de São Paulo foi criada com relativamente recente, né, menos de 10 anos, que existe a rede da madrugada, que ela foi criada na gestão Haddad em 2013, num princípio de que o cidadão, durante a madrugada, ele precisa se deslocar e sem ficar muito tempo esperando os ônibus nos pontos de madrugada, sobretudo por questões de segurança. E você bola, né, você planeja uma rede da madrugada, onde você faz conexões, né, onde o cidadão ele faz várias viagens, né? São Paulo tem integração, né, bilhete único, acho que todo mundo sabe disso, mas mesmo você fazendo 4 viagens, você fica pouco tempo nos pontos ou nos terminais, de forma que ao longo da madrugada você não demora muito mais do que 1 hora, 1 hora e meia para chegar num destino, mesmo usando 4 ônibus, né? E aí o que acontece? O surgimento da discussão dessa rede, ela veio sobretudo com uma provocação que eu fiz aqui em São Paulo, porque eu ia para o Rio de Janeiro de vez em quando, e no Rio, durante a madrugada, você conseguia ir, sobretudo na Zona Sul ou do centro para a Zona Sul de madrugada. O interessante é que hoje São Paulo tem uma rede da madrugada e o Rio de Janeiro, depois da reforma do transporte das Olimpíadas, deixou de ter. Né? Então, é nesse sentido que eu queria colocar um pouco para vocês sobre se vocês chegaram na pesquisa do guia a estudar os casos de rede da madrugada nas cidades que eventualmente tenham e ficar sugestão para eventualmente uma próxima edição do guia contemplar mais essa parte, porque o que tem acontecido aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, durante a pandemia, todos os ônibus foram cortados, né? Teve aquela redução das redes, mas a rede noturna aconteceu o quê? Depois que voltou o 100%, né, o funcionamento normal de tudo, a rede da madrugada não voltou, né? E aí a cidade de São Paulo, só para colocar para todos o problema grave que tem ocorrido, é que os intervalos que eram de 15, 20 minutos passaram a ser irregulares. Uma linha é 35, a outra é 40, a outra é 45, as linhas de bairros passaram a ser circulares de hora em hora. Resultado, a rede da madrugada ela perdeu a funcionalidade dela, porque as viagens passaram a durar 2 horas e meia ao longo da madrugada. Então, você sai 1 hora da manhã de uma região de São Paulo, você chega quase batendo com o começo da rede diurna lá na ponta. Né? Então, eu falo, São Paulo tem um belo estudo de caso, né? A rede de madrugada que foi concebida no começo, ela é um case de sucesso em relação à sincronia de linhas, em relação à pontualidade. O que foi feito na pandemia é o oposto, né? É como fazer uma rede fracassada, que é o que nós temos hoje aqui em São Paulo. Então, eu queria deixar essa provocação e também colocar um outro detalhe também, um outro assunto sobre bilhetes temporais. Eu também passei ouro, mas pode ser que tenha sido falado no relatório, não li ele todo agora, mas também um outro ponto importante para debate são dos bilhetes temporais, sobretudo os bilhetes semanais, né? São Paulo tinha também o bilhete semanal, que ele era usado principalmente por turistas, né? Você chegava na cidade, pedia o bilhete, colocava uma carga de uma semana, né? E geralmente era o tempo que dava a maior parte das viagens, né? E foi retirado. Esse bilhete foi cancelado em São Paulo logo que a gestão mudou. E aí eu sei que tem cidades no mundo que usam modelos parecidos com isso, mas o Brasil, raramente, né? O Brasil, acho que pouquíssimas cidades, menos de 10, pode ser que tenha algum modelo assim, então também colocar esse ponto, né, sobre essa questão, sobretudo dos bilhetes temporais, né, de 2 dias ou de uma semana, como que eles têm sido adotados nas cidades do mundo. Obrigado. Legal, Leandro, eu posso começar e daí Paula e Silva também podem complementar. De fato, o transporte noturno não está explicitamente abordado no guia. O que a gente vê é que algumas cidades estão tentando ou já começando a estudar a implementação do transporte sob demanda, principalmente como piloto na rede noturna, para reduzir os tempos de espera da população e tentar reduzir um pouco da ociosidade, né, da rede noturna, que tende a ser maior do que da rede diurna, mas obviamente isso aí precisa vir com cuidados, né, de garantir uma rede também com horários fixos para as pessoas que não têm acesso, por exemplo, à tecnologia, ainda terem acesso ao serviço, né? Esse é um debate que
constante aí quando a gente está falando de transporte sob demanda e inclusão da tecnologia no sistema de transporte, né, para chamar. Então, talvez no guia, você pode ir procurar um pouco no transporte sob demanda, a gente tem algumas iniciativas ou procura por implementar esse tipo de solução na rede da madrugada. Com relação aos bilhetes temporais, de fato, aqui no Brasil a gente tem poucas experiências que dão isso dessa fidelização dos usuários de transporte público, né? Que a pessoa não paga mais por viagem, mas paga um pacote mensal, um pacote semanal, que é mais difundido em outras coisas. Não está no guia, também não é um tema que está no guia, mas a gente já incorporou isso em algumas das trocas de experiências do projeto Acesso Cidades, inclusive a área metropolitana de Barcelona, que é um dos grandes parceiros, participou, se eu não me engano, inclusive da segunda ou da terceira troca de experiência do projeto, que é um debate que a gente faz regularmente, e que falou um pouco sobre as políticas tarifárias deles e falou um pouco sobre os bilhetes que eles têm lá, não só disso, né, de cartões mensais e semanais, mas também em termos de políticas tarifárias para atrair usuários de transporte motorizado individual ou para reduzir as tarifas de famílias numerosas ou de famílias de baixa renda, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, inclusive, né, a gente tem o bilhete mensal. O que acontece é que ele é muito caro em relação ao número de viagens. Você tem que pagar 40, é o equivalente a mais de 40 viagens por transporte público. Então, ele acaba não se pagando, né, não sendo muito atrativo. Mas, de fato, não está no guia. Ótimas ideias aí para outros guias, outros interesses. A gente vai também tentar compartilhar nas trocas aí de experiências. Tainá, permite? Claro. Eu queria fazer uma pergunta para o Inácio em relação ao transporte público no projeto, né, implantado, né, de redução de velocidade, né? O transporte público, ele também obedece à velocidade de até 30, e se eles têm canaletas ou corredores, ou faixas exclusivas do transporte público, como tratar o transporte público no projeto, nesse projeto de redução de velocidade de 30 por hora. Inácio, fica à vontade. Estás en mudo. Perdón, me estaba hablando solo. ¿No? En Bilbao existían algunos carriles de uso exclusivo de autobús, pero los estamos quitando en muchas de las ocasiones. Lo que sí que tenemos es instalado en los autobuses unas cámaras para que el mismo conductor de autobús puede fotografiar con tiempo y con seguridad, vamos, con determinación geográfica, si algún vehículo está ocupando en un momento determinado una parada de autobús. Esto ha hecho que nadie ocupe las paradas de autobús de Bilbao, porque saben que si no, no es la policía quien sanciona, sino que simplemente esa foto bien localizada, bien atemporada, con tiempo, se manda a los sistemas de sanción de la Policía Municipal y son sancionados, ¿no? Pero carril exclusivo de autobús los hemos cambiado precisamente porque la velocidad de Bilbao a 30 nos permite que no sea necesario en este momento los carriles exclusivos, ¿no? Algo más iba a decir de esto, pero no me acuerdo ahora. Tenía aquí una gráfica que ya sé que no es la pregunta, pero tenía una gráfica, a ver si soy capaz de ponerla, que me gusta mucho y a ver si no la he perdido. Esta de aquí. Y es, a ver, compartir, un segundito, que es muy curiosa. No sé si ahora la ven. Bueno, pues esto es cómo se mueven. Esto es algo de la brecha de género, ¿no? En la movilidad en Bilbao. Y es curioso cómo el hombre utiliza mucho más el vehículo privado para todos los motivos.
de trabajo, estudios, compras, y la mujer más en el transporte público y el modo peatonal, ¿no? Por ejemplo, este es en el trabajo. Aquí vemos que los hombres utilizan solo un 28, me parece que pone aquí, el vehículo en el trabajo, y en cambio, para venir al trabajo, no para trabajar, para ir al trabajo. En cambio, a ver si lo he dicho mal, ¿no? Perdón, lo he dicho fatal. Las mujeres a pie utilizan casi el 40% y los hombres un 28%. En cambio, que es lo que está aquí en rojo, vemos todo lo que lo utilizan, del 60 al 100, los hombres utilizan el coche y en las mujeres no llega a un 10%. Para los estudios, en cambio, la diferencia es algo menor. ¿Por qué? Porque la gente joven, las mujeres jóvenes, tienen ya, hay menos brecha de género entre las personas jóvenes, afortunadamente, ¿no? Estos son datos estadísticos que se tomaron y que son datos que queremos revertir, ¿no? Y concretamente también en lo que respecta a la bicicleta, que es muy curioso, todavía el no tener carriles segregados, el no limitar la ciudad a 30, nos daba que las 6 de cada 10 personas, o sea, el 60% de las personas, y eso que eran jóvenes, que utilizaban la bicicleta, eran hombres y solo el 40% mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres se sentían más inseguras andando en bicicleta. Bueno, lo decía esto ahora porque me ha parecido, buscando otra cosa, me ha aparecido esta pantalla y quería compartirla. E perdão, adelante. Não, muito, agrega muito, Inácio. Acho que é para a gente ver os diferentes recortes da política de redução de velocidade, né? Que tem impacto especialmente sobre as mulheres que utilizam menos o carro e que utilizam mais modos ativos. Tem uma última pergunta antes de a gente encerrar, Inácio, para você, que é do prefeito de Ubá. Ele comenta que hoje, em Ubá, que é uma cidade aqui do Brasil, temos uma proporção de motos de quase 1:1 em relação aos carros. Ele pergunta se em Bilbao essa relação, essa proporção é equivalente, e comentando também que aqui na cidade dele, grande parte dos problemas ligados à velocidade são de motos. Pues Bilbao es una ciudad que llueve bastante y no hay hay muy pocas motos. Ciertamente no es un problema las motos de ningún modo. Hoy he estado definiendo la zona de bajas emisiones que vamos a implantar ya este mismo año o principios del siguiente, que es una zona donde se va a restringir el tráfico a los coches más contaminantes, ¿no? Según la etiqueta que tengan de contaminación. Y estábamos hablando de la dificultad de controlar la entrada de motos y en el fondo nos daba lo mismo porque no era importante en relación al número de vehículos, no es significativo y además las motos de por sí consumen menos. Lo que sí que a mí me gusta también decir alguna vez es que Bilbao, que es muy pequeño y por eso es más manejable, no somos más listos que nadie, todo lo contrario. Lo que pasa es que es muy manejable porque es pequeña. Lo que sí que tenemos es una ciudad muy ordenada y hay cosas que nos funcionan bastante bien. No hay posibilidad de encontrar una moto que no esté aparcada en un lugar de motos. No hay ninguna que esté subida en la acera. Bilbao invierte mucho en accesibilidad para las personas con discapacidad, para las personas que ya vamos a llegar a una edad que tenemos que tener una accesibilidad mayor. Todas las aceras gran parte de ellas son pododáctiles, entonces no nos podemos permitir el lujo de tener la ciudad desordenada. Tampoco no dejamos la actuación del free, de los patines, de los patinetes, circulen libremente o aparquen libremente por las aceras. Aquellas empresas que quieran ofrecer servicios las tienen que llevárselas todos los días a un sitio, dejarlas aparcadas en unos sitios específicos para ellos, si no las retiramos. Bueno, por ejemplo, los taxistas no pueden recoger a nadie por la calle, tienen que salir
de la parada en la más cercana donde se encuentra el usuario, etcétera. Bueno, es una ciudad bastante ordenada, pero como digo, porque es fácil, no porque seamos más listos que nadie. Perfeito. Eu vou passar para a Clélia, que pediu, só pedir para ela ser muito breve na sua pergunta, para a gente, porque a gente tem hora, a gente tem que terminar agora meio-dia. Então, Clélia, se puder fazer uma pergunta rapidamente para o Inácio, e daí a gente termina. Bom dia. A minha pergunta é sobre o banco de dados. Como que eu posso estar cadastrando essas informações num banco de dados para poder estar trabalhando com elas? Sí, sí. Bueno, pues nosotros ahora efectivamente estamos haciendo un esfuerzo importante en la toma automática la digitalización de casi todas las cuestiones que tienen que ver con la movilidad en la ciudad, ¿no? De manera, y además publicamos, y ahora lo tenemos nosotros en un Power BI, los datos de entradas y salidas de la ciudad, de los aforadores que van por la calle, que están en la ciudad distribuidos, de los aforadores de las bicicletas, de la demanda y paradas y cómo se sube y se bajan las personas del autobús, las velocidades que marcan nuestros radares. Por ejemplo, ahora con la instalación de los radares pedagógicos, estos van a medir la velocidad con la que pasa la gente y esos pues los vamos a utilizar de manera siempre automática a un centro de control en el cual queremos hacer una matriz de datos, para la toma de decisiones, una matriz para la toma de decisiones, para que las decisiones que tomemos sean con datos objetivos, no subjetivos. La verdad que hoy en día se puede casi todo digitalizar y estamos en ese proceso. Tenemos las entradas y salidas, por ejemplo, de los vehículos a los parkings. Para acceder a un parking, lo que necesitamos es que se abre con la lectura de una matrícula. Esa matrícula nos viene al centro de control. Sabemos si es de dentro, si es de la ciudad o es externo. La regulación del aparcamiento en superficie, que es un apartamento regulado. También pasamos unas cámaras diariamente con unos coches eléctricos y tomamos los datos de todas las cámaras. Bueno, la verdad es que esos datos que teníamos y están ahí y existen en casi todos los municipios, lo que intentamos o lo que estamos haciendo es ponerlos en un sitio en común para esa toma de decisiones, ¿no? Para esa matriz de mando. Perfeito. Queria agradecer ao Inácio pelas respostas, acho que é muito enriquecedor para a gente ouvir a experiência de Bilbao. Agradecer a todo mundo. Eu vou passar agora a palavra para o César terminar, falar só que a gente sente muito, né, que o prefeito Vítor Valim não pôde estar presente hoje, né, de Caucaia, e falar um pouquinho sobre a iniciativa de Tarifa Zero, mas falar que a gente vai organizar uma nova troca de experiência para garantir a presença do prefeito, para compartilhar a experiência, que é o maior município do Brasil que implementou a política de Tarifa Zero, que também está no guia. Então, obrigada a todos. Passar a palavra para o César. Muito bem, Tainá. Se a gente ficou devendo Caucaia hoje, a gente pôde aproveitar o máximo de Bilbao aqui com um tempo mais largo, mais disponível, e isso foi muito importante para a gente conhecer um pouco melhor a experiência de Bilbao. Eu quero agradecer muito o diretor Ignácio Alday por sua contribuição, por sua troca de experiência aqui conosco. Foi muito riquíssimo tê-lo conosco aqui, e venha ao Brasil conhecer também as nossas experiências. Fica desde já o convite do Projeto As Cidades, para que você e a sua equipe possam conhecer também nossas experiências pessoalmente. Quero mais uma vez aqui, já encerrando, antes de passar a palavra para o nosso secretário de Mobilidade de Porto Alegre, Adão Castro, quero agradecer mais uma vez a Caraminhola, a União Europeia, a Confocus presente, e a todas as entidades que estão aqui, os secretários, diretores, a academia, a sociedade civil presente no lançamento do nosso guia. Eu saio com o sentimento de que foi um belíssimo lançamento, porque tivemos
uma boa troca de experiência, todos os que estão tendo acesso ao guia já estão se manifestando a respeito e a nossa equipe está totalmente aberta a ouvir essas contribuições e aprimorar também as experiências que ali estão descritas. A FNP, através do site, está lançando algumas das experiências, né, destacando, recortando algumas dessas experiências no seu site também, então, para nós é importante. E a gente quer, claro que a pandemia tem nos impedido, em alguns momentos, de fazer as visitas técnicas, mas aproveitar essas experiências para a gente conhecê-las presencialmente, o que vai sempre enriquecer melhor. E se vocês também, secretários, diretores da área de mobilidade, ver alguma experiência interessante ali no guia e quiser fazer esse contato lá com a cidade que está fazendo, né, aplicando essa boa prática, a gente fica aqui com esse desejo que vocês possam trocar entre si essas experiências presencialmente também. Então, muito obrigado por todos vocês que compartilharam desse momento. Quero agradecer também a nossa equipe aqui do Projeto Acesso Cidades, a Isabela, que está aqui nos bastidores, a Tainá. A gente é uma equipe que vive 24 horas o Projeto Acesso Cidades, então a gente fica muito feliz aqui pelos resultados que a gente vai vendo ao longo do desenvolvimento do projeto. Adão, leve o nosso abraço ao prefeito Sebastião Melo, que está assumindo aí a vice-presidência na área de mobilidade. A gente quer tê-lo sempre conosco nos momentos que forem possíveis. A gente sabe, como eu disse, das dificuldades que os prefeitos têm em determinados momentos, mas leva o nosso abraço aqui da equipe do Acesso Cidades, e eu passo a palavra para você, em nome do prefeito, encerrar esse nosso momento aqui, ficando aí à vontade para a sua saudação final. Muito bom mesmo, né, César? Foi um momento bastante enriquecedor, né? Ouvir experiências, principalmente do Ignácio, né? Dar uma saudação especial a ele, ao Ignácio Albes também, o embaixador da União Europeia, né? Infelizmente não tivemos a presença do prefeito de Caucaia, né? Mas vai ficar aqui o convite para a próxima, né, César? Com certeza queremos ouvi-lo, essa experiência na relação transporte público nos interessa muito, né? Vou fazer um pequeno registro, né? Nós temos uma experiência exitosa que está no guia, né? Nesse relatório, nas boas práticas, que está lá na mobilidade ativa, né? Na página 262, que é o caso da Rua João Alfredo, né? Que contempla aqui uma rua completa, né? E que para nós é um grande orgulho fazer parte desse projeto. Também a experiência de Bilbao está na página 300, né? No capítulo 7, também para quem também não conseguiu ainda ter a leitura completa do guia, a experiência de Bilbao, que o Ignácio agora apresentou, está na página 300, no capítulo 7, né? Resiliência dos sistemas de transporte, né? Em contexto de crise. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, em especial a equipe da Frente Nacional dos Prefeitos, por essa iniciativa maravilhosa. Tenho certeza que o objetivo foi cumprido hoje, que é exatamente, vamos dizer assim, incentivar outras práticas, motivar outras práticas, servir de exemplo, né, e que a gente possa, evidentemente, avançar, né, em uma mobilidade sustentável e diminuir as desigualdades em todo o nosso Brasilzão aí, tá bem? Um abraço a todos, né? Um ótimo final de semana, uma ótima semana ainda, né? E aqui já com saudade do próximo encontro, César, tá bem? Um grande abraço do prefeito Sebastião Melo aqui de Porto Alegre. Muito obrigado, Adão. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.